A Polícia Federal diz que o suspeito confessou o assassinato de indigenista e jornalista no Amazonas. Parte dos corpos vão passar por perícia. Tudo indica que são mesmo o indigenista e também o jornalista. Eduardo. Sabe, mais triste que a morte dos dois, que já é muito, muito dolorosa, é a reação da sociedade brasileira. Digamos que dos 200 milhões de brasileiros, nós devemos ter uns 40 milhões de indignados, uns 60 milhões de neutros e uns 100 milhões dizendo: eu escutei isso demais, li, mas esses caras provocam. O presidente da República disse, eles foram por uma área perigosa. Teve gente falando em aventura. Deus do céu, aonde nós vamos parar, Júnior? Começou com o crime organizado tomando conta do Rio de Janeiro, em princípio com o tráfico, depois virou a milícia. Hoje nós já temos, em praticamente todas as grandes cidades, como Belo Horizonte, áreas de vulnerabilidade que a polícia não permite que um carro suba só. É o comando paralelo. Hoje nós temos casos concretos, dolorosos, como o de anteontem, que enquanto dois meninos mal satisfeitos colocavam fogo na biblioteca de uma escola em Neves, um outro de 18 anos, porque a professora pediu que ele desligasse o celular durante a aula, ameaçou de matar. E hoje, quando ameaçam uma profissional da educação, da saúde, né, dos postos, da segurança pública, a pessoa treme porque não é só ameaça. Está claro que pode acontecer. No caso deles, a polícia só esclareceu tudo porque teve testemunha que disse: olha, esse pelado ameaçou. E o pelado foi atrás do barco. Não houve. Você vê o pelado, gente, a imagem dele, não há uma preocupação de fazer algo estruturado, com grandes executores, com capatazes e carniceiros recrutados longe. Não. É o pelado que fica ali na beira do rio, irmão. É muito triste, sabe? É muito triste. Muito, muito, muito triste. A gente sabia que na nossa Amazônia existem as áreas em que, se você entrar, seja Irmã Dorothy, seja Chico Mendes, seja Dom Philips, eles te matam. Matam mesmo. Ameaçam e matam. E tem muita autoridade achando que isso é normal. Bom, falando agora da tristeza que aconteceu no Amazonas. Fatos de um Brasil cruel e profundo. Essa parte do Brasil é o território que impera a lei do mais forte, com a completa ausência do Estado, que deveria prover o desenvolvimento, mas também garantir a segurança das pessoas por que lá circulam. Eduardo bem disse: quando você desagrada alguma coisa, alguma estrutura ou algum poder econômico lá, a receita é a morte. E o problema da ação do chefe de Estado, que ao invés de assumir suas obrigações, coloca na conta dos dois homens que foram assassinados a responsabilidade pela sua morte. Fala em aventura, fala em se colocar em risco desnecessariamente. Fazer isso é como acusar uma mulher de roupas curtas por ter sido assediada ou estuprada. É como acusar um usuário de celular na rua pelo seu furto. Nós não podemos, de forma alguma, banalizar a violência. Nós, cidadãos, não podemos fazer isso, e muito menos o chefe do Estado, o presidente da República. E aí, Lucas Ragazzi, era uma situação que a gente já infelizmente, esperava, né, depois desse desaparecimento do indigenista e do jornalista, mas agora uma situação quase se confirmada de um assassinato brutal lá no Amazonas. Terrível, né, Júnior? A gente sabe que essa região ali da Amazônia, esse Vale do Javari, é uma região muito controlada por garimpo ilegal, por rota de tráfico, né, por todo tipo ali de extração ilegal de recursos ali. É uma situação muito delicada nessa região e me surpreendeu muito. Teve uma matéria da Folha de São Paulo que mostrou que nessa região atuam 6 homens da Força Nacional. Para você ver, 6 homens bem corajosos, né, para fazer a segurança dessa região. Não pode continuar assim. A Amazônia é do Brasil e a gente tem que ter a representação, a presença do Estado lá, né? Não dá para ser uma zona livre para esse tipo de criminoso fazer o que quiser. O Bruno
e o Dom Phillips, esse jornalista inglês, estavam ali justamente para denunciar essa situação. Dom Phillips estava preparando um livro-reportagem sobre a região, sobre a atuação desses grupos criminosos ali na região, principalmente traficantes, tem muito traficante paraguaio, traficante colombiano ali na região, e infelizmente acontece esse crime bárbaro, né? Uma situação horrorosa, e eu queria mostrar também, acho que é importante fazer a referência também sobre o papel do jornalista nessa questão toda. O Dom Phillips não embarcou numa aventura, ele não estava numa aventura quando ele foi fazer isso. Ele estava fazendo o trabalho dele, ele estava justamente reportando a situação ali da região, que é controlada pelo narcotráfico, por criminosos, e ia denunciar essa situação, e para que a sociedade, para que o poder público tomasse uma providência, porque claramente não existe presença do Estado, não existe presença da República Brasileira naquela região dominada por criminosos. Então não foi uma aventura, foi um trabalho corajoso de um jornalista que foi vítima aí desse crime bárbaro. E isso não acontece só lá não, viu, gente? Tem jornalista passa por perrengue, passa por ameaça, passa por situações delicadas em qualquer lugar, inclusive em capital, inclusive na rua de cidade movimentada. Então, uma situação delicada. Eu queria só chamar a atenção também para essa questão do trabalho jornalístico, como às vezes também esse tipo de ameaça, esse tipo de perigo ocorre. Lamentavelmente, aconteceu o pior no caso do Dom Phillips e do Bruno.